Eu às vezes fico pensando, onde será que são guardadas todas essas coisas que passamos nessa vida? Conversando com outros amigos sobre isso, e logo observamos que, apesar de estarmos em lugares diferentes, parece que a sintonia quanto ao que se passa com todos, desde a infância até a vida adulta, é muito parecida. Até parece que as crianças e adolescentes trazem em comum essas passagens na vida. No nosso caso, as lembranças remetem a um pequeno subúrbio do Recife, um bairro pobre no passado, entre as décadas de 1970 e 1980. Porém, foi o belo lugar de minha infância. Naquele local, a vida formou diversas crianças que hoje são cidadãos e cidadãs honestos e respeitados. Vamos começar relembrando o antigo barreiro do Senhor Abílio, local de antiga olaria. Ali era o local de busca e pescaria cuidadosa de peixes beta, espada-sangue, tricolgate, guaru, etc. Esse fato era uma alegria, estar com aqueles belos peixinhos ornamentais em um vidro ou aquário, exibindo para os colegas a beleza de cores quando eles se aproximavam um do outro. Logo após retornarmos do barreiro do Senhor Abílio, colocávamos os peixinhos em vidros ou sacos plásticos e começávamos a exibição ou trocas diversas. Nesse mesmo barreiro, escolhíamos e trazíamos algas e plantas aquáticas diversas para o enfeite do aquário e manutenção dos peixes em casa. Em poucas ocasiões, nos dirigíamos ao centro da cidade do Recife para comprar alguns exemplares de peixinhos mais belos para a nossa coleção. Noutros tempos, a mania das crianças e adolescentes era colecionar figurinhas em álbuns de figurinhas. Nesses álbuns, diversos temas eram explorados pelas editoras que vendiam nas bancas de revistas o álbum e os pacotes de figurinhas. Ainda lembro que era uma alegria quando abríamos os pacotinhos de figurinhas compradas e encontrávamos alguma figura rara para completar a página do álbum. Entretanto, e logicamente, nesses pacotinhos comprados vinham muitas figuras duplicatas que servia para troca com outros colegas ou para o jogo do bafo. No jogo do bafo, colocávamos as figurinhas emborcadas, geralmente sobre o piso, e com a mão em forma de concha, ordenadamente batíamos nela para desemborcar e ganhar se conseguisse desemborcar. Houve um tempo onde a mania das crianças e adolescentes era o jogo de botões sobre uma mesa. Não eram botões de roupas, eram pequenos círculos de diversos tipos de materiais que simbolizavam os jogadores. Com uma paleta especial, pressionávamos esses botões sobre a mesa e os movimentávamos conduzindo uma pequena bolinha. Os goleiros eram caixas de fósforo. Essa bolinha podia ser de diversos materiais, como farinha, milho, etc. Porém, normalmente utilizávamos uma pequena florzinha conhecida como vassourinha de botão. Os botões eram construídos com osso,
chifre de bois ou os mais modernos de material plástico. Muitos eram construídos artesanalmente por presidiários na ilha de Itamaracá. Quase todos os meses nos dirigíamos ao centro da cidade do Recife para comprar esses botões na loja Sertãzinha. Para cada time de botões, o dono escolhia o nome do seu time preferido, desde que não houvesse duplicata, para não confundir durante os campeonatos de botões. Esse era um jogo muito alegre, onde crianças, meninos e meninas gostavam muito de brincar. O jogo com bolas de gude, no interior do estado, em alguns municípios, era conhecido como jogo de chimbras. As regras e tipos de jogos eram muito variados, dependendo de quantidade de participantes e tipos de bolinhas. Normalmente, o material dessas bolinhas eram de vidro ou ferro. As bolas de vidro apresentavam belos coloridos variados para cativar as crianças. As crianças movimentavam essas pequenas esferas com o indicador ou o polegar com muita habilidade. Mesmo as bolinhas de ferro, como se chamavam, ferrança, que eram mais pesadas. O jogo de rua nessa época era muito apreciado. Esses jogos eram conhecidos por diversos nomes, como jogo de várzea, jogo de pelada, baba, etc. Geralmente eram jogos de grupo de adolescentes amigos do próprio bairro, onde o campo era improvisado em chão de areia ou barro. No meu caso, eu conheci um com o nome Poeirão. Nesses jogos ocorriam muitas coisas boas e ruins, porém, em todas elas, geralmente íamos aprendendo as boas coisas. Existiam os primeiros palavrões, algumas brigas passageiras, feridas no dedão do pé, arranhões nos pedregulhos do campo, ganhávamos novos amigos, aprendíamos a nos relacionar com crianças diferentes, etc. Se você fosse o dono da bola, seria o centro das atenções, porém, aumentavam suas responsabilidades e cuidados. Nessa época, o vôlei também começava a ser muito popular no Brasil na década de 1980, e muitos jovens adolescentes do meu bairro se divertiam com esse esporte. O quintal da casa de um amigo foi escolhido para o encontro do vôlei e quase que diariamente começávamos a armar a rede e iniciar a diversão. No período do verão, eu admirava demais ver as pipas no ar. No meu bairro, elas eram conhecidas como papagaio. Já no começo dos ventos de agosto, elas começavam a surgir no céu azul, com seus belos coloridos e longas rabadas esvoaçantes. Era uma sensação gostosa e emocionante
manobrar uma pipa com 200, 300 metros de altura, a força dela na linha, as manobras que algumas crianças faziam, o medo que a linha rompesse, tudo era muito legal. Todos aqueles cuidados e movimentos emocionavam as crianças, da mesma forma que as decepções com a perda delas por diversos motivos. Alguém que utilizou manobra de má fé, etc. Tudo isso ia moldando nossa personalidade. Para as crianças pequeninas, uma folhinha de papel e uma linha e qualquer alçada de voo na rua já era uma felicidade. O importante era brincar no meio dos maiores. Apesar de não brincar muito com um carrinho construído com rolamentos, conhecido como carrinho de rolimã, eu gostava de vê-los na rua. Esses engenhosos carrinhos eram mais divertidos em locais ladeirados, porém, o perigo de acidentes mais graves nos locais de asfalto foi desmotivando essa brincadeira. Geralmente, a criança se posicionava sobre esses carrinhos e eram empurrados por outra criança, logo em seguida revezavam o lugar. Entretanto, algumas vezes, nos locais enladeirados, 2 ou 3 crianças se posicionavam sobre o brinquedo e desciam a ladeira sem freio e sob o controle da força da gravidade. Dependendo da ladeira, o risco e emoção aumentavam. A preocupação dos pais também. Desde o surgimento dos automóveis, eu creio que os carrinhos construídos com latas ou carrinhos de lata encantam as crianças. Nesse tempo, algumas crianças mais engenhosas construíam seus próprios brinquedos, recortando e construindo belos carrinhos com essas latas vazias de leite ou de óleo de comida. Outras vezes, esses brinquedos mais detalhados eram vendidos nas feiras dos bairros. Posteriormente, as indústrias invadiram esse mercado com a utilização do plástico. No nosso bairro, utilizávamos carrinhos rolantes improvisados com 2 ou mais latas de leite ninho, cheias com areia e amarrados com arames. E saíamos rolando e rangendo pelas ruas sem asfalto. Era gostoso escutar o som e sentir a vibração do cordão na mão. O Guaraná sem tampa era um refresco improvisado pelo barraqueiro do bairro e vendido às crianças. O negociante produzia a bebida que não tinha tampa e colocava na geladeira, muito baratinho, ao alcance do bolso das crianças e suas moedas. Para alguns, aquela bebida acrescentada com o pão doce fazia parte do lanche diário. A doçura do refrigerante artificial e o colorido, onde o vermelho geralmente morango e amarelo geralmente laranja, cativavam mais ainda aos pequenos clientes e alguns adultos. Geralmente, na parte da manhã, a escola, e na parte da tarde era dedicada a ver a TV, como ainda uma novidade da década de 1970. Na época, começavam os programas de auditório e as músicas românticas na TV. Logo começariam geralmente, através das meninas, os fãs-clubes de seus artistas preferidos. Para os adolescentes mais velhos, na parte da noite surgiam o repórter principal e a novela em destaque. Nos finais de semana já começavam a surgir os bailes de matinê e no nosso subúrbio, os assustados. Os assustados eram festas improvisadas em casa dos colegas, geralmente comemorando aniversários, onde cada um contribuía com alguma coisa, bebida, comida, com o som, a arrumação da sala, etc.
verdade. Para a maioria dessas crianças e adolescentes, todas essas interações e vivências construíram parte importante para suas vidas adultas e formação da cidadania. Essas experiências diversificadas construiria a maior parte do alicerce invisível de suas personalidades e daria condição de construir e manter futuramente uma sociedade mais pacífica, justa e próspera.